Olá, estamos de volta aqui do estúdio do aquinoticias.com e da Conexão Safra, aqui direto da Exposul Rural de Cachoeiro de Itapemirim, que acontece no Parque de Exposições até o próximo domingo. E agora a gente recebe aqui o diretor de negócios do Bundes, o Marcos Knaip, e o diretor do grupo GFC, Elias Carvalho. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Elias. Obrigado, Alessandro. Prazer é nosso estar aqui nessa feira maravilhosa. E a gente tem muito assunto, né, Elias? Elias hoje vai participar. O Marcos Knaip aqui, diretor de negócio do Bundes, naturalmente são muitos assuntos. E detalhe, boas notícias, isso é que é importante. Boas notícias. Então a gente vai começar falando que... Já quero começar com uma novidade, né? O Bundes está para lançar um fundo agora, que é o ESG. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. O que você pode adiantar? Eu sei que não pode falar muito, porque ainda não foi lançado, mas tem alguma coisa já que você pode adiantar pra gente? Sim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Elias, né, Alessandra, da gente estar aqui fazendo esse diálogo importante, né? Nessa feira, da mesma forma importante aqui para o Cachoeiro, para a região. E o Bundes, que completou agora, né, 56 anos, né, apoia muito o agronegócio, apoia o setor produtivo fortemente aqui de Cachoeiro. Então, para nós é um prazer poder estar fazendo esse diálogo e trazer algumas notícias boas, como você bem falou, desse novo fundo. Vocês, como bem sabem, em 2019, o governador Renato Casagrande criou um fundo soberano. Então, de forma inédita no país, o estado do Espírito Santo é o único estado no Brasil que, com recursos do petróleo, criou um fundo para que a gente pudesse, uma parte virou poupança, né, que daqui a 20, 25 anos um novo gestor, um novo governador do estado, uma nova sociedade com novos desafios vão utilizar esses recursos, e a outra parte ela vai para o desenvolvimento, e aí entra o Bundes, né? Então, juntamente com o vice-governador Ricardo Ferraço e com toda a nossa equipe lá do Bundes, nós estamos para lançar esse fundo, que é um fundo de debêntures, um fundo de debêntures ESG. O que quer dizer isso, né? As empresas, para captarem esse recurso, terão que comprovar as suas políticas voltadas para a sustentabilidade, para a inclusão social, com respeito com o meio ambiente, porque isso hoje é uma bandeira do nosso governador, é importante para o nosso estado, para o país, para o mundo, e o Bundes também, junto com o governo do estado, está antenado com isso. Então esse fundo ele vem alinhado com essas políticas públicas do governo do estado, exatamente para fortalecer e prestigiar aquelas empresas que cumprem com o seu dever social, que é também o de respeitar o meio ambiente e a sociedade. Então isso para nós é fundamental. E a sustentabilidade é um assunto que está em alta já há muito tempo, já virou meio que uma obrigação de todas as empresas trabalharem com sustentabilidade. E a ESG agora é o assunto do momento, né? Todo mundo, é o termo mais buscado no Google, até vi isso, que é o termo mais buscado, que todo mundo quer saber o que é o assunto. E o Elias está aqui com a gente também, o Aqui Notícias, dentro desse novo momento, o Aqui Notícias já pelo 3º ano consecutivo, realizando um seminário Sustentabilidade Capixaba, que é um dos maiores eventos de sustentabilidade do Espírito Santo. E ele já foi realizado em Guaçuí, já esteve em Linhares, esse ano ele está preparando uma edição em Vitória. Isso tem tudo a ver também, né, Elias, com esse novo momento, esse momento que a gente fala tanto do meio ambiente, que a gente fala tanto em preservação do meio ambiente, mas ser sustentável sempre está na moda, né? Sem dúvida. Nosso grupo faz 19 anos agora, dia 4 de junho. E quando ele nasceu com uma missão muito importante, que foi o desenvolvimento econômico de toda a região sul e a sustentabilidade. Isso nós falamos há 19 anos atrás. Porque, Marco, eu sou iunense, nasci na cidade de Una, e vi todo aquele movimento do Caparó acontecer, né? O Fórum do Caparó, primeiro, depois o Consórcio do Caparó, a União dos Municípios, os prefeitos na época buscando se unir para fomentar a economia. E anteontem estava ainda com o diretor da Vale, Eugênio, falando sobre o projeto da Vale, o Caparó Vale Mais, e foi muito importante porque esse processo de desenvolvimento começou, e hoje toda a população do Caparó, o pertencimento, ele veio para que as pessoas agora começassem a trabalhar essa questão do desenvolvimento econômico com a questão ambiental, né? E isso hoje o Caparó lidera hoje um movimento muito importante nesse lado aí. Então, quando nasceu sustentabilidade, foi pensando nisso, foi a gente falar no meio ambiente, mas desenvolver economicamente. Porque antigamente era meio ambiente de um lado e desenvolvimento do outro. Hoje não, hoje é junto.
né? Então a importância da gente levar esse assunto, levar essa pauta para todas as regiões é muito importante. Por isso a sustentabilidade nasceu, para fazer esse desenvolvimento, para fazer essa comunicação, para fazer essa integração, essa conexão entre as instituições que hoje têm feito a sua parte. A gente vê que os setores estão fazendo, a parte do setor produtivo está fazendo, mas precisa conectar. Então esse evento vai ser para conectar. E o Bandes, ele vem fazendo esse trabalho agora de fomento econômico, mas também com essa visão, né, de sustentabilidade. Isso é muito importante, porque nosso estado hoje é exemplo, né, Marco? Verdade. O Brasil inteiro. Nosso estado é exemplo, nós criamos, eu fui secretário de desenvolvimento do estado, né? E nós criamos com o governador Renato Casagrande um programa, né, o GERAR, que é um programa de geração de energias renováveis do estado do Espírito Santo, exatamente para tratar a questão da mudança da matriz energética. E o Bandes, como um fomento, né, é um órgão extremamente importante para executar na ponta, de fato, para que aconteça essa mudança. Então hoje nós temos na nossa carteira muitos financiamentos, aqui em Cachoeiro, por exemplo, na questão das placas solares, né, geração de energia solar, fotovoltaica solar, que é extremamente importante, e um estado vocacionado para geração solar. Em todo o estado você pode gerar energia solar. Então isso também está trabalhando a questão do desenvolvimento regional, desenvolvimento regional sustentável. E eu quero te dizer que eu tive Iuna, para você ver como é que os seus frutos, né, as suas sementes vão dando frutos, né? Eu fui lá como avaliador do Sebrae, que eu sou conselheiro do Sebrae também, e Iuna ganhou um prêmio do prefeito empreendedor pelo trabalho que faz com relação ao turismo sustentável na região lá do Caparaó. Então pode ter certeza que tem lá a sementinha que vocês plantaram, porque isso é uma questão de mudança de cultura, é o que você falou, não é um ou outro. As coisas precisam estar em harmonia, né? Tendo respeito com o meio ambiente, é possível fazer esse desenvolvimento. Agora, Marcos, a gente vê o Espírito Santo hoje liderando. O Espírito Santo hoje ele tem uma imagem muito boa lá fora, né? Ele conquistou essa imagem pela boa gestão do governador Casagrande, pela sua equipe que vem fazendo um trabalho muito importante, inclusive nesse setor, que é o setor econômico, né? E respeita aí as instituições do Estado. Fala para o nosso internauta a importância disso, né? Quantas empresas são atraídas por isso? Como é que você vê o Estado nos próximos 10 anos? Então, o Estado do Espírito Santo hoje é reconhecido até pelos seus pares, né, pelos outros estados, como um estado de gestão de excelência. Né? Desde 2012 o Estado é nota A no Tesouro Nacional. O que quer dizer isso? Né? O Estado gasta menos do que ele arrecada, então ele tem superávit. E por que isso é importante? É como a casa da gente, né? Se você gastar mais do que você recebe, isso é uma bola de neve ali. Na frente você não consegue pagar o seu cartão, não consegue pagar a sua água, não consegue pagar, porventura, os seus funcionários, né? Então o Estado do Espírito Santo, ao contrário de alguns estados vizinhos, nossa, aí eu posso usar o exemplo de Minas, né? Posso usar o exemplo do Rio de Janeiro, né? Que a gente sabe a dificuldade que principalmente com o funcionalismo público, né? Que não recebe em dia. Minha mãe é professora aposentada em Minas Gerais. Ela até outro dia estava recebendo o 13º salário dela, que foi parcelado em 12 vezes. Né? Então isso no Estado do Espírito Santo não ocorre. Pelo contrário, hoje o Estado, para vocês terem ideia, tem recursos em caixa. Se ele tivesse que quitar toda a dívida dele, ele quitaria essa dívida e ainda sobraria algum recurso. Então é um Estado extremamente solvente, que aí pode fazer com que eu venha aqui falar sobre um fundo de ESG, sobre fazer poupança com recursos de petróleo. A gente sabe que o petróleo é um recurso finito, né? Existe a chamada maldição do petróleo, e o Estado do Espírito Santo não quer isso, né? Então o Estado do Espírito Santo se prepara. O governador Renato Casagrande é um líder reconhecido mundialmente, eu já não falo mais só no país, tem participado de vários debates, inclusive internacionais, então tem um reconhecimento, uma experiência enorme, aquela gentileza e aquela simplicidade com que trata a todos, né, mas com muita responsabilidade com a coisa pública, o que nos proporciona estar fazendo essa conversa tão produtiva aqui, falando de coisas boas, de novos lançamentos, de novos recursos. Olha só, nós estamos tirando dinheiro do petróleo, trazendo para diversificação econômica.
Gente, isso não é pouco. Não. Isso assim, nos orgulha, quem participa, como eu, né, no governo. A gente fica orgulhoso, mas eu acho que isso é da sociedade capixaba. Então, a sociedade capixaba tem que se sentir orgulhosa por isso, né, que a gente tem em nossa casa realmente muito organizado. E agora falando desses novos investimentos, desses novos projetos e programas que vem por aí, Cachoeiro de Itapemirim também vai ser contemplado na próxima semana, né, com o AS Inteligente, que é o projeto de BPP de iluminação pública. Esse é outro programa assim, fantástico, o governador demandou isso para o Bandes, e o Bandes tem um grupo técnico, um corpo técnico fantástico, que eu tenho o prazer de lá estar trabalhando com aquela equipe, e nós colocamos de pé um programa de PPP para todos os municípios, independente do porte, porque o grande desafio, seja por falta de pessoal, seja por falta de recursos, é você estruturar, modelar uma PPP, que não é uma tarefa fácil. Então o Bandes, de forma gratuita, o governo do estado não cobra nada dos municípios, está disponível para todos os municípios, lançou esse programa que é o ES Inteligente, e que dentro desse programa existem 5 opções de PPPs, e uma delas é o Cidade Inteligente, que é o que nós estamos falando muito de Smart City, né? Nós já estamos tratando aqui no estado, né, do estado inteligente, né? Não é mais do Smart City, é o Smart State, né? Então a gente já está trabalhando num nível acima, e Cachoeiro, uma cidade importante do sul do estado, é um polo, tem um setor produtivo muito forte, e nós conversamos com o prefeito Vitor, que é um grande parceiro do governo do estado, um grande gestor. Então nós aqui em primeira mão, se Deus quiser, segunda-feira nós vamos estar firmando aqui com o município de Cachoeiro, para nossa alegria, para nossa satisfação, essa PPP, que eu vou deixar ele anunciar qual vai ser a modalidade, senão ele vai zangar comigo. Tudo já perde a graça, acaba surpresa. A gente agradece, aproveito para agradecer ao Vitor. Eu quero só chamar a atenção a vocês, nossos internautas, dessa pessoa aqui, Mark Knapp. Fica de olho nessa pessoa aqui. Você é um mineiro capixaba, tem feito muito pelo nosso estado, tá? E tem andado o estado inteiro com o Bandes, oferecendo crédito, setor produtivo, apoiando o setor produtivo. Preste atenção nesse camarada aqui. Obrigado, Elias. Eu acho que é isso também, né? O Bandes incentivar, porque o que a gente quer é um estado desenvolvido, a gente quer uma cidade desenvolvida, a gente quer uma região desenvolvida. Nós, moradores, nós, capixabas, nós queremos isso. Eu acho que o Bandes está oferecendo isso pra gente, né? Exato. Se você já revelou que eu sou de Minas, né? Mas eu sou um capixaba de coração. A minha esposa é capixaba, meu filho João é capixaba. Né? Até mandar um beijo para ele tá lá em casa, lá em Anchieta, que é a minha cidade de coração. E a gente realmente fica muito feliz assim, né, de morar num estado que valoriza as pessoas, né? Afinal das contas é a valorização da população, das pessoas, né? Esse olhar que o governador realmente tem, assim, é inspirador, e a gente roda o estado porque o governador não para. Não. Então a régua é muito alta e a gente tem que acompanhar, tem que ter pique, né? Mas a gente faz com muita alegria, com muita satisfação. Essa semana eu brinquei com o governador, mas governador, o senhor pegou dia 1º e foi direto, não parou, ninguém está aguentando mais, está todo mundo cansado. Eu falei, não, depois que morrer vai ter eternidade para descansar. Esse pessoal está frito aqui. Ele realmente é de uma vitalidade, tá incrível, mas né? Ser governador bom, manter o nível de organização que nós temos aqui, gente, é muito trabalho. Então, assim, tem que ter saúde, né? E muito trabalho. Não, ele teve aqui mais cedo, eu estava até falando com ele, que eu falei assim que é difícil, até para nós, somos jornalistas, acompanhar as notícias do Espírito Santo. Líder. Porque uma semana tá falando de ataque de segurança na escola, outra hora de segurança no interior, outra hora já tem obra em Cachoeiro, outra hora já tem inauguração do parque. O tempo todo o assunto. Assim como numa empresa, na nossa família, né, no estado, numa gestão, o líder tem que inspirar os seus comandados. E você pode procurar saber. No governo do estado, a gente realmente se sente inspirado, sente essa responsabilidade e esse desejo de atender também o que ele se propõe para o estado. É isso, nós recebemos aqui no nosso estúdio o diretor de negócio do Bandes, o Marcos Knaip, e o diretor do GFC, Elias Carvalho. Muito obrigada pela participação, Marcos. Espero que retorne aqui para conversar mais um pouco com a gente. Vai que semana que vem, né, já pode contar a novidade completa. Eu quero agradecer também, Elias. Obrigado pela gentileza do convite, pelo espaço. É sempre importante ter um veículo como o de vocês, tão qualificado,
que levam, né, notícias verdadeiras, transparentes, né, e a gente poder falar diretamente para a população, trazendo essas notícias para que ela valorize e tenha o pertencimento, né, dessas ações que estão sendo tomadas pelo governo do estado, pelo governador Renato Casagrande, pelo vice-governador Ricardo Ferraz, por toda a nossa equipe lá do Bandes, que eu aproveito até para mandar um abraço lá para o nosso time lá e agradecer mais uma vez vocês a oportunidade. Muito obrigada, Elias. Obrigado você, obrigado, Marco. Uma alegria estar aqui. E a gente volta daqui a pouco. Até mais.